Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero, essa é a nossa deusa da plataforma e estamos aqui para gravação, exibição de mais uma aula, né? Eu estou gravando e agora, não sei, o dia está sendo exibida para vocês. Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo, aqui na TV Educação e ainda na plataforma Gonçalves Dias. Concordam comigo? Concordam? Então, vamos falar de concordância. Concordância verbal. Esse, né, alinhamento entre sujeito e verbo, algo que a gente sempre faz no dia a dia, né? Nós construímos textos, nós nos comunicamos e a concordância é um fator fundamental nesse entendimento. Concordância e, claro, as regras de concordância. Não tem muita coisa assim para a gente explanar. A gente vai falar de concordância e das regras. Regras que devem ser cumpridas e nem sempre são. No dia a dia, a coloquialidade nos libera dessa formalidade da língua. E certas situações, embora com algumas intercorrências, né, ou alguns errinhos de concordância, não impedem de que o nosso recado seja dado. Se eu disser assim para vocês, ó, hoje nós vamos gravar uma aula, as pessoas que tiver aqui vão entender, ou se eu disser assim, as pessoas vão entender, claro que essa construção fora da norma gramatical não impede que você entenda que estamos falando de gravação de aulas, que estamos falando de entendimento. Então, essas intercorrências na língua que eu falo, tu tira, ou seja, tu não concorda, tu fala diferente, mas isso não impede o entendimento. Ou seja, às vezes nós suprimimos um S de uma palavra, onde nós deveríamos pluralizá-la e não fazemos, mas isso não impede. Eu sempre digo, quando você vai à padaria, se você disser ao atendente, ao balconista, me dá 5 pão ou 5 pães, ele vai entender o que você está dizendo. Então, vamos falar de concordância. Uma regra importante na produção textual está entre uma das competências da redação do Enem. Então, vamos ao que interessa, tá? Eu trouxe logo aqui o significado de concordar. Concordar é congraçar, é harmonizar, é conciliar. Ou seja, você vai deixar tudo em comum acordo. Ou seja, você vai combinar, você vai acordar ou pactuar. Certo? Quando eu falo acordar, não é eu estava dormindo e de repente acordei, não é isso. É entrar em acordo, é alinhar, certo? É colocar em acordo, em conformidade ou em entendimento com algo, com alguma coisa, tá? Eu tirei aqui o conceito do dicionário. Então, quando você concorda, você se alinha. Fulano de tal tem um pensamento. O meu pensamento é igual, é parecido com o dele, a gente concorda. Então, a gente tem esse entendimento de concordância, alinhamento. Agora, trazendo para a língua portuguesa, a gente vai falar de concordância verbal. Tem também a concordância nominal, mas hoje nós vamos falar da concordância verbal. A ênfase é no verbo. O verbo vai concordar com o sujeito. Isso é uma regra geral. Quando eu digo concordância nominal, quando eu digo assim, ó, me dá 2 pão ou 5 pão, eu estou tendo intercorrência de concordância nominal. É impossível falar de concordância verbal sem aqui e ali citar a concordância nominal. Ok? Então vamos lá. Concordância é a igualdade, né, no caso gramatical do título da nossa aula, né, do tema, de gênero e número entre o substantivo e o adjetivo, artigo numeral, pronome e igualdade de número e pessoa entre verbo e sujeito. Então a concordância gramatical vai tratar dessa igualdade de gênero quando eu digo assim, menino bonito, menina bonita. Então, igualdade de gênero. Número, 5 pães e não 5 pão. Então, estou acordando aí o número entre substantivo e adjetivo, como eu já falei, menino, bonita. Bonita é adjetivo, menino é substantivo. Se eu digo menino, bonita, eu não estou fazendo esse alinhamento correto. Seria menino bonito,
certo? Substantivo e adjetivo é característica do nome, acabei de falar. Artigo numeral, né? O pão, os pães, certo? 5 pães, numeral vai concordar também com o substantivo. Pronome, meus cabelos estão limpo. Olha aí, número, né? Pronome, meus cabelos, né? Nós temos vários números fios. Igualdade de número e pessoa e verbo e sujeito, que é o importante para a nossa aula de hoje. Então, olha só. 2 helicópteros sobrevoaram a região. Se a pessoa falar 2 helicópteros, sobrevoa, sobrevoau, sobrevoaram, sobrevoou a região, quem ouve vai entender. A questão é o desvio gramatical, o desvio da regra. Então, o verbo se apresenta no plural, concordando com o sujeito que está no plural. Gente, sujeito no plural é diferente de sujeito composto, tá? Essa é a dica aí. Às vezes o aluno acha, olha, falar acha, é o nome de alguém, né? Às vezes o aluno acha que por estar no plural, por serem 2 helicópteros, o sujeito é composto. Não. O sujeito composto seria 2 helicópteros e um avião, ou 2 helicópteros e 2 aviões, aí seria composto, porque nós temos 2 núcleos, tá? 2 nomes ali dentro de um sujeito apenas, tá? Lembrando. Então, aqui eu tenho 2 helicópteros sobrevoaram. E a pessoa, né, na coloquialidade, ela tem essa liberdade e tem também as questões de variação linguística. Há cidades do país onde as pessoas vão falar com o que para nós é intercorrência, para eles é uma expressão, uma forma mesmo de falar. Quer ver só? Uma expressão aí que foge da regra gramatical é nós. É nós é uma expressão, é uma gíria que significa o quê? Olha a outra, tamo junto. O tamo é uma abreviação do estamos. No caso, seria estamos juntos e somos nós. Mas a língua permite essas mudanças, essas evoluções. No caso, no meu ponto de vista, esse é nós e estamos juntos não é evolução, né? Mas tudo bem. Então, mas todo mundo entende. Quando é nós, quer dizer, estamos juntos, pô. O bagulho é doido, o bagulho, essas coisas vão surgindo aí e as pessoas entendem. Então, aqui o verbo tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito estiver na primeira pessoa do singular, o verbo vai concordar com a primeira pessoa do singular. Então, tipo, eu estou ou eu sou. E nós? Nós é. Tá errado. Nós somos. Ouvimos isso muito? Ouvimos. Por conta de região, variação linguística, que para a gramática normativa está errado. Está como é que eu vou dizer, não está em conformidade, tá bom? Então, as nossas 2 amigas italianas visitarão em julho. Olha só, amigas, gênero feminino, então não posso botar 2 aqui, tá bom? E nem nossos. Então, aqui o pronome, o numeral concorda com o substantivo. Aqui, gente, já é uma concordância nominal. Só que eu tenho plural, né? As nossas 2 amigas. Elas, terceira pessoa do plural. O verbo vai ficar na terceira pessoa do plural. Tá bom? Tudo bonitinho aqui? Deu para entender? Ótimo. A concordância pode ser verbal e nominal, já falei isso. É verbal quando o verbo vai concordar, né? Vai se flexionar, ou seja, vai mudar para concordar com o sujeito. Então, gente, flexionar quando você diz assim que a palavra é invariável, ela não se flexiona, ela não muda. E quando a palavra é variável, ela se flexiona, ela muda. Então, no caso aqui, o verbo, ele se flexiona, ou seja, ele vai mudar para concordar com o seu sujeito. Então, eu tenho aqui, ó, o homem não é um dos mamíferos mais dorminhocos. Nós temos o gato. Quem tem gato em casa, eu não tenho, mas eu sei que gato dorme muito. Eu durmo muito. Contudo, eu não sou uma gata, eu sou
uma humana. Mas eu posso ouvir alguém me chamar de gata. Aí, no caso, já é uma metáfora, é outra coisa, significa dizer que a pessoa é bonita. Gente, eu tenho que dizer que sou, né? Se a gente não se elogia, se a gente não se acha, quem é que vai achar? Gostam disso? Então, gente, tudo isso é flexão verbal. Gostaram do exemplo? Então, o homem não é um dos mamíferos mais dorminhocos. Então, eu tenho o verbo aqui, na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito, o homem que está na terceira pessoa do singular, que é o sujeito, tá bom? Agora, vamos passar aqui por umas regras. O verbo concordará com o sujeito em número, ou seja, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira, tanto do singular quanto do plural. Mesmo que este venha deslocado, ou seja, o sujeito pode não vir no início. Olha só, nós nunca concordamos de você. Esse nunca, bem aqui, que é um advérbio, desloca o verbo de perto do sujeito, mas não muda a concordância. Discordamos está na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural. Tá aqui, ó, verbo na primeira pessoa do plural, sujeito na primeira pessoa do plural, tá bom? Aqui, ó. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Olha só, o sujeito não está no início. Quem começa a oração, quem inicia é o verbo, que está na terceira pessoa do singular. Portanto, ele concorda com o sujeito. O que sumia? Para eu descobrir quem é o sujeito da oração, eu pergunto para o verbo. O que sumia? A última boiada da fazenda. Notem que eu destaquei aqui boiada, que é o núcleo do sujeito. Cacau, o que é o núcleo? O núcleo é o termo mais importante, porque aqui eu tenho, ó, a última boiada da fazenda. Se eu tirar a última da fazenda, sobra o quê? Boiada. Então, boiada sumia na estrada. Então, não perde o entendimento. Ok? Mas se eu disser a última sumia ou a da fazenda sumia, aí a construção não tem um sentido. Quando o sujeito é composto, lembra que eu falei no início? Dois helicópteros está no plural, não é composto? O que é o sujeito composto? É um sujeito formado por dois elementos, tá bom? Quando ele estiver posicionado antes do verbo, ou seja, o verbo vem depois dele, né? Ele ficará no plural. Olha só, o ônibus e o caminhão. Se eu pluralizar os ônibus e os caminhões, o verbo permanecerá no plural, porque o ônibus e o caminhão está na terceira pessoa do plural. Eu posso colocar 500 ônibus, eu posso colocar ônibus, caminhão, carro, tanque, carro-pipa, aqueles carros que carregam combustível, tanque de guerra. Eu posso aqui enumerar vários tipos de veículos. Não vai mudar, porque fica no plural, que é composto. 2 elementos, 3 elementos, 50 elementos, 1 milhão de elementos. Não vai alterar, tá certo? Terceira pessoa do plural. Ou seja, eu poderia tirar o caminhão e o ônibus e colocar eles, entenderam? Quando eu vou descobrir qual é a pessoa. Primeira pessoa, eu. Ou nós. No lugar do nós, eu posso dizer eu e Danilo. No lugar do nós, eu posso dizer eu e Deusa. Eu e Deusa estamos exibindo nossa aula. Ou melhor, estamos explanando, estamos explicando. Eu e Deusa, nós. Não é, Deusa? Eu. Eu posso dizer eu e ela. Ela é a terceira pessoa. Então, eu e ela, eu e Deusa, eu e Danilo, eu e a torcida do Flamengo vai dar o quê? Nós. Compreenderam? Uma grande e importante observação. O verbo pode ficar no singular, principalmente em 2 casos. Estamos falando de sujeito composto, né? Quando os núcleos são sinônimos e quando formam uma enumeração gradativa. Olha só. A paz e a tranquilidade. Quem tem paz tem tranquilidade. Então, são palavras sinônimas.
Por que que fica reinava? Porque são sinônimas. Então, eu posso colocar tanto no singular quanto no plural. Tá bom? A paz e a tranquilidade reinavam naquele lugar. A paz e a tranquilidade reinavam. A angústia, a inquietação e o desespero. Quem fica angustiada, fica inquieta. Quem fica inquieta, fica meio que desesperada. Então, são palavras sinônimas. Então, eu posso colocar dominou ou dominaram, tá bom? Dominou alguém, né? Esse alguém está representado pelo pronome oblíquo o. Agora, quando o sujeito composto estiver depois do verbo, aí ele pode concordar com o mais próximo, tá bom? Então, o sujeito composto pode vir antes, que é a forma normal, né? O sujeito sempre sujeito, verbo, no caso, o sujeito predicado. Agora, pode vir primeiro o verbo. Ó. Foi ao parque de diversão. Quem foi? O filho, a mãe e o pai. Aí, nesse caso, o verbo vai ficar no singular, concordando com quem? Com o filho, tá bom? Mas eu também posso colocar no plural. Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Então, a minha dica é, quando houver esse tipo de situação onde você pode colocar no singular ou no plural, coloca no plural. Você não vai errar mesmo, mas tem que saber a regra. Quando o verbo for constituído de pessoas gramaticais diferentes, ou seja, nós temos 3 pessoas, né? Então, assim, se a primeira pessoa faz parte do sujeito, o verbo vai ficar na primeira pessoa do plural. Olha o que eu falei há pouco. Eu falei eu e Deusa. Eu, Deusa e Ricardo. Exemplo. Eu, Deusa e Léo, por exemplo. Então, a gente tem aqui sujeito formado com pessoas gramaticais diferentes. Ou eu posso dizer eu, tu e Deusa. Eu, tu e Deusa. No caso, entendeu? Eu primeira, tu segunda, Deusa terceira. Então, olha só. Quando isso acontecer e a primeira pessoa fizer parte do sujeito, o verbo ficará na primeira pessoa do plural, ou seja, sempre no plural. Então, eu tenho aqui, ó, você, sua prima e eu. Nós iremos ao cinema. Tá bom? Agora, quando não tem a primeira pessoa, tá? Tu e teu amigo. Aí, o verbo vai ficar concordando com a segunda pessoa no plural. Olha que bonitinho. Tu e teu amigo ficareis em casa. Quem é que fala assim no dia a dia, minha gente? Tu e teu amigo vai ficar. Ou tu e teu amigo ficarão. A gente troca o negócio. Mas quando as pessoas gramaticais forem diferentes, se tiver primeira pessoa no meio, o verbo vai ficar no plural de primeira pessoa. Se não tiver primeira pessoa, só segunda e terceira, o verbo vai ficar concordando com a segunda pessoa no plural, tá bom? Tu e teu amigo ficarão aqui em casa, tá bom? Olha só, terceira pessoa do plural, vocês. Terceira pessoa do plural, nós. Tem essas duas formas. Quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela conjunção ou, aí tem uma história. Eu posso usar o ou fazendo uma exclusão. Olha só. Pedro ou Antônio será o presidente do clube. Ou seja, quem vai ser o presidente? Ou Pedro ou Antônio. Há uma exclusão. Aí, nesse caso, o que acontecerá? O verbo vai ficar no singular, quando a ideia é de exclusão. Agora, quando a ideia for de inclusão, aí fica no plural. Ó. Laranja ou mamão fazem bem à saúde. Ou seja, nesse caso, laranja ou mamão, eu tenho a opção de escolher, mas ambos fazem bem à saúde. Por isso que o verbo fica no plural. E o assunto não acaba, ele continua em próximas aulas. O importante é você entender que concordar é entrar em acordo. Nesse caso, da nossa aula de hoje, falamos de concordância verbal, o sujeito e o verbo, e vimos algumas regras de posicionamento do verbo em relação ao sujeito. Vimos a regra geral, o verbo vai concordar com o sujeito. Essa é a regra geral. Mas vimos também em situações quando o verbo vier primeiro, vimos situações com verbos compostos, vimos situações com pessoas gramaticais diferentes e temos que estudar. Se você tiver uma gramática em casa, não importa o autor, essas regras que eu trouxe hoje estão lá bonitinhas, arrumadinhas para você estudar. Reforce com o seu professor e veja na plataforma Gonçalves Dias quantas vezes você quiser
a nossa aula de hoje, tá certo? Então, concordância verbal continua numa aula seguinte e hoje a gente vai ficar por aqui. Olha só, a gente que significa nós. Então, eu posso dizer nós, eu e Deusa, vamos ficar por aqui ou a gente fica por aqui. Compliquei?